Deus não pune os seus filhos. Ele é a inteligência suprema. Sabe muito mais que nós, pode muito mais que nós, compreende muito mais que nós, que ainda somos imperfeitos. Ele não precisa castigar os seus filhos para que eles aprendam. Nós precisamos, porque não sabemos como fazer. Deus sabe. Deus não castiga. Ele nos dá oportunidades de compreender a moral, de compreender as suas leis, praticá-la e sermos felizes. Ele nos conduz à perfeição através do tempo, mas não com castigo, nos dando tempo de acertar, sofrer as consequências do nosso acerto e sermos felizes. Errar, sofrermos a consequência dos nossos erros e aprendermos a não errar mais. A escola de Deus é maravilhosa, muito mais perfeita que a nossa. Nós simplesmente sofremos a consequência dos nossos atos, a reação das nossas ações. É assim que Deus nos ensina. Ele nos ama e nos criou para a felicidade maior. Estamos em meados do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Por isso ainda erramos, não aprendemos tudo. Mas quanto mais aprendemos, mais felizes vivemos. Nós, via de regra, somos os artífices da nossa própria infelicidade, porque tomamos decisões equivocadas, temos atitudes contrárias às leis de Deus, achando que nos vai fazer bem e nos faz mal. Sofremos a consequência. Se analisarmos com discernimento, nós vamos perceber que a maioria das coisas que nos acontece são reflexos das decisões que tomamos nessa própria encarnação. Muitas vezes a gente diz assim, o que eu fiz para Deus para merecer esse filho rebelde? E a gente se esquece que quando ele nasceu e desde pequenininho, esquecemos de impor limites, esquecemos de lhe dar educação, e então temos um filho rebelde. Consequência das nossas escolhas. Nós amamos a criança, é o nosso reizinho, é a coisa mais maravilhosa da nossa vida e esquecemos de impor limites. E aí ele cresce sem limites, nos causando dificuldades, nos trazendo transtornos e nos fazendo sofrer. Consequência da nossa ação. Na maioria das vezes é dessa forma que acontece. Tomamos atitudes nessa própria vida e as reações das nossas ações vão nos atingindo na sequência, nos trazendo bem-estar ou mal-estar, dependendo das escolhas que nós fazemos. Entretanto, existem coisas que nos acontecem que não são consequências desta vida. Por exemplo, a pessoa nasce com uma deficiência qualquer. Se é uma deficiência de nascença, claro que não foi uma decisão que ele tomou nesta vida. Os discípulos perguntaram a Jesus, mestre, esse cego de nascença, foi ele que errou ou foi os seus pais que erraram? Veja a ideia dos discípulos. Se os pais tivessem errado, o filho poderia sofrer a consequência. É um absurdo, não é? E como que ele poderia ter errado se ele acabou de nascer? Então Jesus respondeu, nem ele e nem os pais, mas ele nasceu assim para a glória de Deus. Jesus não poderia explicar a sequência reencarnatória naquele momento. Nós não estávamos preparados ainda para tal informação. Mas é claro que não poderia ser os erros dos pais. Então Jesus disse que não foi os pais que erraram. Mas Jesus disse também que não foi ele que errou. Porque o ele, naquele momento, se referia àquela encarnação. Se Jesus dissesse foi ele que errou, teria que se compreender que ele errou antes de ser concebido. Hoje nós sabemos que é assim, que ele errou em encarnação passada e está gradativamente recebendo a consequência do seu erro, que na maioria das vezes somos nós mesmos que escolhemos para aprender, para crescer, para aprender a não errar mais, para aprendermos que aquelas escolhas que fizemos não são as melhores. Nós participamos da escolha, da programação reencarnatória. Então não há que se falar em castigo de Deus. Seja consequência de uma ação que nós fizemos nesta vida, seja consequência de ações que tivemos em vidas passadas, tudo aquilo que nos atinge é o impulso para o nosso
progresso. E não é Deus que impõe esse progresso para nós, esse impulso, esse karma, essa reação. Já está implícito na lei de Deus. Quando Deus criou as suas leis, ele criou a consequência para quem pratica as leis e para quem transgride as leis. Está à nossa disposição e é assim que aprendemos. Praticando as leis de Deus, temos reações boas e temos a tendência de repetir sempre. Tendo atitudes contrárias à lei de Deus, sofremos consequências ruins e vamos aprendendo que não são as melhores atitudes, então devemos evitá-las. A grande chave para nós compreendermos a vida é compreendermos a reencarnação e compreendermos que os episódios de cada vida têm a nossa participação, a nossa escolha, a nossa anuência antes de nascer. Então não é castigo, é mais um impulso do qual nós participamos e escolhemos para compreender cada vez mais, para aprender cada vez mais e crescer cada vez mais, sendo cada vez mais felizes.